Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da hidrostática, que trata do estudo dos fluidos em repouso. Nessa aula nós vamos aprender conceitos de densidade e pressão e também vamos entender como que a pressão varia com a altura. Vamos lá? Pessoal, a matéria ela pode ser encontrada principalmente em três estados principais: o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. O que é que diferencia cada um desses estados? Se nós olharmos aqui, ó, a primeira característica dos gases é que as moléculas desse sistema estão bastante espaçadas, ou seja, a densidade é baixa, tá? Outra característica é que um gás ele tem a propriedade de ocupar todo o volume do recipiente em que está contido. Já nos líquidos, as moléculas estão mais agrupadas, ó, mais condensadas, tá bom? Então, a densidade aqui é mais alta do que a densidade nos gases. E, além disso, a propriedade dos líquidos é que ele pode tomar forma do recipiente em que está contido. Ou seja, se eu colocar um líquido dentro de uma caixa, ele vai tomar a forma da caixa. Se eu colocar um líquido dentro de um cilindro, ele vai tomar a forma de um cilindro. Já os sólidos, não acontece isso. A densidade nos sólidos é ainda maior, ó, as moléculas estão mais agrupadas ainda do que nos dois casos anteriores, e ele possui uma forma definida, é de difícil compressão e de difícil expansão. Foi o caso do que nós estudamos dos corpos rígidos lá nas rotações, tá? Os sólidos eles possuem uma forma própria e é difícil modificar essa forma, ele não toma a forma do recipiente, como no caso dos líquidos. O que são caracterizados como fluidos? Podem ser classificados como fluidos tanto gás como líquido, tá bom? Gases e líquidos são caracterizados como fluidos. Então, pessoal, o que é um fluido? Que é o objetivo do nosso estudo. Um fluido é uma substância que é capaz de escoar. Ou seja, para que um fluido permaneça estático dentro de um recipiente, é preciso que as paredes desse recipiente exerçam forças sobre ele. Um fluido também é capaz de ocupar a forma do volume em que está contido. Então, nós vamos nos objetivar a entender o comportamento tanto de líquidos como de gases. Líquidos e gases são caracterizados como fluidos. Nós vamos então iniciar o estudo de alguns parâmetros que caracterizam os fluidos. O primeiro deles é o conceito de massa específica ou densidade. A massa específica ou densidade é a quantidade de matéria que existe em um determinado volume. Então, para calcular a densidade de um fluido, a gente divide a massa pelo volume. No SI, a unidade de massa é o quilograma e o de volume é o metro cúbico. Isso implica que a densidade possui uma unidade de quilograma por metro cúbico no SI. Só que uma unidade bastante usual é o grama por centímetro cúbico. Se nós precisarmos transformar gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. O contrário, se precisarmos transformar quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, nós dividimos por 1000. Outro parâmetro importante quando nós estudamos fluidos é o conceito de pressão. A pressão é uma força média que as moléculas exercem sobre a parede do recipiente em que está contido o fluido. Para calcular essa pressão, nós dividimos a força pela área em que essa força está sendo aplicada. Então, pressão, representada aqui pela letra B, pela letra P, é o quociente da força pela área. A unidade do sistema internacional, para calcular a pressão, é o Newton por metro quadrado. Essa unidade Newton por metro quadrado, ela recebe um nome particular, que é o Pascal. Porém, é bastante usual a gente encontrar a pressão medida em unidades de ATM, de atmosferas. Um ATM corresponde a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a relação de transformação de ATMs para Pascal.
Agora, com os conceitos de pressão e densidade bem definidos, nós vamos investigar como que a pressão varia com a altura. Para fazer isso, vamos considerar aqui um fluido contido em um recipiente e vamos olhar só para um pedaço desse fluido, ó, representado aqui por esse retângulo. Vamos colocar todas as forças que existem aqui nesse pedaço de fluido, tá bom? Como nós sabemos, todo fluido possui uma densidade. Se ele possui densidade, consequentemente, ele possui uma massa. E todo objeto que tem massa está sujeito a uma força gravitacional, que é o produto da massa pela gravidade. A quantidade de líquido contida aqui na parte superior exerce uma força sobre esse pedaço do fluido, que eu vou chamar de F1. E a massa de água aqui embaixo também exerce uma força que eu vou chamar de F2. Como nós sabemos, esse fluido está em repouso, ou seja, a somatória das forças tem que ser igual a zero, que é a nossa condição de equilíbrio. Fazendo a somatória das forças iguais a zero, a gente tem que a força F2 menos a força F1 menos a massa vezes a gravidade tem que ser igual a zero. Aplicando então os conceitos que a gente aprendeu, ó, nós podemos escrever a força como sendo a pressão vezes a área, e podemos escrever a massa como sendo o produto da densidade pelo volume. Fazendo isso, então, nós vamos ficar que a pressão 2 vezes a área, menos a pressão 1 vezes a área, menos a densidade vezes o volume vezes a gravidade, tem que ser igual a zero. A gente tem que escrever essa equação em termos de uma altura, né? Nós podemos fazer isso reescrevendo esse volume como sendo o produto da área pela altura. Fazendo isso, então, a gente pode chegar nessa equação aqui, ó, P2 vezes a área, menos P1 vezes a área, menos a densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade, isso igual a zero. Essas áreas podem ser canceladas, ó, e aí a gente chega nessa expressão, que P2 é igual a P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a equação que representa a maneira que a pressão varia com a altura. Nós temos aqui dois pontos, um ponto P1, que tem uma pressão 1, e um ponto de pressão 2. A pressão 2 é maior do que a pressão 1, porque a profundidade é maior. E a pressão aumenta através de P1 mais densidade vezes a gravidade vezes a altura. Bom, pessoal, vamos então usar aqui essa simulação FET para a gente mostrar como que a pressão varia com a altura e observar também que se mantivermos uma mesma altura, a pressão se mantém a mesma, ou seja, o único parâmetro que modifica a pressão é a densidade do fluido, a gravidade e a altura, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com um fluido de densidade 1000, ou seja, a água, tá? A gravidade vamos considerar 9,8, ambiente terrestre. Aqui nós temos um medidor de pressão e um tanque que tem 3 metros de profundidade. Nós vamos encher esse tanque aqui de água, ó. E agora a gente vai pegar esse medidor de pressão e observar como que a pressão varia com a altura. Nós temos aqui a pressão atmosférica, tá bom? Conforme nós vamos aumentando a profundidade, ó, a pressão também vai aumentando. Aqui, perto de 1 metro, a pressão já está a 111,1 kPa. Aqui próximo dos 2 metros, 121,2 aproximadamente. E assim sucessivamente. Conforme nós vamos aumentando a profundidade, a pressão também aumenta. Se eu mantiver aqui na mesma altura, todos os pontos dessa mesma altura, ó, vão possuir a mesma pressão, tá bom? Mantendo aqui a mesma altura, a pressão se mantém constante. Bom, pessoal, aqui com esse exemplo, a gente pode observar que a pressão independe da forma do recipiente, tá? Nós sabemos que no caso dos líquidos, eles têm uma propriedade de se adequar, né, à mesma forma do recipiente que está contido. Então, se a gente encher aqui esse tanque, ó, o líquido ele vai se acomodar
de acordo com a forma do recipiente. A gente tem aqui dois lados, dois tubos, né? Um que começa mais estreito e vai alargando, e outro que começa largo e vai estreitando. Só que ainda assim, os pontos que estão a uma mesma altura, ó, estão submetidos à mesma pressão, 101,3, 101,3 kPa. Se a gente então encher aqui de líquido, ó, de água, essa pressão vai aumentar, tá bom? Porque agora eu tenho uma densidade da água 1000 vezes a gravidade, vezes essa altura, ó, a altura daqui para cá, somando a pressão atmosférica. Então, se eu aumentar aqui a profundidade, ó, a pressão aumenta, porém desse lado também, se eu colocar na mesma altura, a pressão vai ser a mesma, tá vendo? Mesma pressão, tá ok? Vamos então fixar esses conceitos que vimos até agora da hidrostática, resolvendo um exemplo. Esse exemplo simples, ele dá aqui um recipiente, esse recipiente está preenchido com água até a altura de 1 metro, e ele quer saber a pressão aqui nesses dois pontos, no ponto A e no ponto B. Se vocês observarem, tanto o ponto A como o ponto B, ó, eles estão a uma mesma altura, que é essa altura de 1 metro. Nós acabamos de ver que a pressão varia com a altura através dessa equação. P é igual a P0 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, para que a pressão varie, só existem três parâmetros que podem variar. Ou a densidade do fluido, ou a gravidade, ou seja, o ambiente em que esse fluido se encontra, o planeta, ou a altura. Se os pontos A e B estão em uma mesma altura e estão dentro de um mesmo líquido, essa pressão em A e a pressão em B tem que ser a mesma. Então, tanto a resposta da letra A como a resposta da letra B são iguais, tá? PA é igual a PB. A gente vai calcular só uma, tá certo? Vamos calcular então a pressão aqui, ó. PA é igual P0, por que P0? Porque esse recipiente aqui está sentindo uma pressão atmosférica, ele está aberto para a atmosfera, tá bom? Então, P0 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A pressão em A vai ser igual à pressão atmosférica, que é 1,013 vezes 10 à quinta, mais a densidade, ó, a densidade aqui, o problema forneceu para a gente o valor de 1 grama por centímetro cúbico. Mas nós vimos que a unidade do SI é o quilogramas por metro cúbico. Então, a nossa densidade vai ser 1 grama por centímetro cúbico vezes 1000, que é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, a nossa densidade vai ser 1000, a gravidade 9,8 e a altura é 1 metro. Fazendo então esse cálculo, a pressão no ponto A, que é igual à pressão no ponto B, vai dar igual a 1,11 vezes 10 à quinta Pascal. Essa então é a resposta do nosso problema. Pessoal, vamos resolver então mais um exemplo. Nesse exemplo, o problema traz para a gente uma barragem. Essa barragem tem uma largura de 314 metros e está com um nível de água em uma altura de 35 metros. Esse problema quer saber qual é a força que a parede dessa barragem precisa suportar para que ela se mantenha intacta. Se vocês observarem, ó, a parede dessa barragem ela começa estreita em cima e a base dela é larga. Por que a barragem tem esse comportamento? Porque a pressão aqui embaixo é muito maior do que a pressão aqui em cima. Ou seja, a força aqui nessa parte de baixo é maior e, portanto, a parede da barragem aqui tem que ser mais larga para suportar essa grande força, tá bom? Então, o nosso problema aqui é calcular a força na parede dessa barragem. Vamos, então, observar como que é o comportamento da força na parede dessa barragem. Aqui em cima, como a pressão é pequena, a força também é.
Conforme vamos aumentando a profundidade, a força vai aumentando, assim como a pressão, tá bom? Tanto o lado direito como o lado esquerdo dessa barragem, elas estão submetidas a uma força devida à pressão atmosférica, que é o produto da pressão atmosférica vezes a área em ambos os lados, tá bom? Como esses dois vetores têm o mesmo módulo e sentidos opostos, eles podem ser cancelados. Então, a nossa pressão é calculada como sendo a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Porém, essa barragem ela está sofrendo a ação de forças em todos os pontos. E essa força não é constante, ela vai aumentando à medida que a profundidade aumenta. Para a gente entender o comportamento da força na barragem toda, a gente tem que calcular cada uma dessas forças e depois somar. Ou seja, é o equivalente de fazer uma integral. Para resolvermos esse problema, então, a gente vai considerar aqui um pedaço infinitesimal dessa barragem, ó, de altura dy e comprimento w. E vamos calcular qual é a força exercida nesse pedaço. Então, a nossa força, o infinitesimal de força, vai ser igual a pressão vezes o infinitesimal de área, ou seja, a área desse pedacinho infinitesimal de barragem. A gente pode escrever essa área como sendo o produto da base, que é a largura, vezes a altura, que é dy. Substituindo, então, na equação, a gente vai ter que a derivada na força vai ser igual a pressão vezes a largura vezes o dy. Então, a nossa força vai ser igual à integral da densidade vezes a gravidade vezes a altura vezes a largura vezes dy. Isso variando de 0 até d, tá bom? A nossa força, então, ó, já fazendo a integral aqui do lado para tirar o elemento diferencial. A densidade, gravidade e largura podem sair da integral. E vamos ficar só com a integral de 0 a d de y dy. Nós sabemos que a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar em nossa expressão assim. Essa força variando de 0 até d, certo? Substituindo, então, o limite da integral, a gente tem que a força é igual a densidade vezes a gravidade vezes a largura vezes d ao quadrado, que é a altura da barragem toda, dividido por 2. Substituindo, então, os valores, ó, a densidade é 1000, que é o líquido, é a água, a gravidade é 9,8, a largura da barragem, o problema disse que era 314, a altura é 35 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a nossa força fica igual a 1,88 vezes 10 elevado a 9 newtons. Então, essa aqui é a força exercida devido à pressão manométrica da água na parede da barragem.